O monstro havia caído. O labirinto jazia em silêncio. E do outro lado do fio, Teseu emergia da escuridão, carregando consigo o sangue do Minotauro e os olhos da filha de um rei traído. Mas aquela vitória seria o começo de outra tragédia, porque os heróis não nascem para finais felizes. E os reis? Bem, os reis nem sempre morrem no trono. Esta é a história depois do Minotauro. Uma história de fugas, traições, asas feitas de cera e reis queimados vivos por dentro da própria glória. Teseu retornava a Atenas. A criatura havia sido derrotada, o labirinto vencido. Mas a jornada de volta era tão traiçoeira quanto a descida ao inferno. Na ilha de Naxos, uma jovem princesa foi deixada para trás. Ariadne, filha de Minos, abandonada entre as ondas. O herói, sem olhar para trás, prosseguiu, mas esqueceu o combinado: trocar as velas negras por brancas para sinalizar ao pai que estava vivo. Egeu, rei de Atenas, ao ver a cor errada tremulando no horizonte, acreditou que o filho havia morrido. Desesperado, lançou-se ao mar. Seu corpo afundou nas águas que agora carregam seu nome, o mar Egeu. E foi assim, com a morte do pai, que Teseu ascendeu ao trono. Com a morte de Egeu, Teseu tornou-se rei de Atenas. No início, seu reinado parecia promissor. Ele unificou os povos da Ática, aboliu tributos, reformou as leis e ouviu os anciãos. Era um rei jovem, admirado, forjado na bravura e na fama. Mas os fios que o conduziram para fora do labirinto não o impediram de se perder em si mesmo. Movido por glória e orgulho, Teseu buscou feitos maiores do que a morte do Minotauro. E foi assim que se uniu a Jasão, príncipe exilado de Iolco, na maior expedição de sua geração, a busca pelo velocino de ouro, a lã dourada de um carneiro sagrado, guardada por um dragão eterno nas terras sombrias da Cólquida. Navegaram no navio Argo, feito com madeira profética, ao lado de lendas: Orfeu, cujas canções encantavam o mundo; Castor e Pólux, filhos de Zeus; Peleu, pai de Aquiles. Na jornada enfrentaram as arpias que arruinavam os dias do vidente Fineu. Cruzaram as Symplegades, rochas assassinas que esmagavam navios, e viram o impossível se dobrar à coragem ou à magia. Porque no fim, foi Medeia, a feiticeira da Cólquida, quem traiu pai e reino para dar a Jasão o que nenhum homem deveria possuir. O velocino foi roubado, o rei enganado, e os deuses silenciaram. Teseu voltou diferente. Não se destacara entre os maiores, mas havia visto o quanto heróis dependem da sorte, do amor ou da feitiçaria. Voltou com olhos mais escuros e com sede de glória própria. Em outra empreitada ousada, raptou Helena, filha de Zeus e Leda, quando ela ainda era uma menina. Queria criá-la até que tivesse idade para se casar. Para protegê-la, escondeu a jovem com sua mãe adotiva, Etra, em Afídna. Mas isso provocaria a ira dos irmãos dela, os Dioscuros, Castor e Pólux, seus companheiros na busca pelo velocino de ouro, que invadiram Atenas, resgataram Helena e levaram Etra como escrava para Esparta. Teseu jamais chegou a se casar com Helena. A tentativa falhou antes que pudesse se concretizar. Mas nada disso foi tão insano quanto o pacto que selou com Pirito, seu amigo inseparável. Eles juraram que cada um teria por esposa a filha de um deus. Teseu escolheu Helena, que ele já havia raptado anteriormente e que ainda estava sob sua guarda em Afídna. Pirito escolheu Perséfone, rainha do submundo, esposa de Hades. E então, descendo além da vida, adentraram o mundo dos mortos com a intenção de raptá-la. A arrogância era tamanha que julgavam poder tomar até aquilo que já pertencia ao inferno.
Hades os recebeu com falsa hospitalidade, ofereceu tronos de honra, mas assim que se sentaram, suas carnes fundiram-se às pedras, ficaram presos nas rochas do esquecimento, condenados à eternidade. Até que Hércules, em seu último trabalho, desceu ao submundo para capturar Cérbero, encontrou os dois heróis presos nos tronos do esquecimento e conseguiu libertar Teseu, mas não pôde salvar Pirito. A razão? Pirito foi o verdadeiro idealizador da ideia de sequestrar Perséfone, um pecado imperdoável. Os deuses impuseram um limite. Hércules só poderia tirar um. Era justiça mítica, ordem divina, e Pirito foi deixado para sempre. Mas mesmo assim, Teseu não foi salvo por inteiro. Ele retornou à superfície, quebrado. Tempos depois, em busca de estabilidade política, Teseu casou-se com Fedra, irmã de Ariadne e filha de Minos. Mas essa união traria consigo a última e mais amarga tragédia. Hipólito, filho de Teseu com a amazona Antíope, era casto e devoto de Ártemis. Recusava o amor, desprezava as mulheres e negava os cultos de Afrodite. A deusa do amor, ofendida por esse desprezo, decidiu puni-lo, não com fogo direto, mas com desejo imposto a outrem. Fez Fedra, sua madrasta, ser consumida por uma paixão doentia. O jovem a rejeitou com frieza e desprezo, e Fedra, tomada pela vergonha e desespero, se enforcou, mas não sem antes deixar uma carta, uma mentira cruel, que Hipólito a havia violentado. Teseu, cego de raiva, invocou Poseidon, e a morte veio num estrondo. Uma fera marinha surgiu dos rochedos. Os cavalos se assustaram. A biga se partiu. Hipólito foi esmagado. Só então Ártemis apareceu e revelou a verdade. Mas era tarde demais. Afrodite sorria entre as sombras, e Teseu perdera tudo. A confiança dos atenienses em seu rei se despedaçou. Sussurros diziam que os deuses retiraram sua proteção. Facções rivais moveram-se nas sombras, e Teseu viu-se forçado a deixar a cidade que havia unificado. Fugiu para a ilha de Esquiros, governada por Licomedes. No princípio, Licomedes o recebeu com cortesia, mas logo temeu que a fama do herói ameaçasse seu próprio trono. Alguns contam que Teseu reivindicou terras herdadas de seu avô Egeu. Outros, que conspirava para tomar o poder. Qualquer que fosse a verdade, o rei decidiu eliminá-lo. Convidou Teseu a visitar os picos ventosos da ilha. Sob o pretexto de mostrar-lhe os campos férteis, levou-o até a beira de um penhasco abrupto. Ali, fingindo oferecer apoio, empurrou-o no vazio. O corpo do herói despencou sobre as rochas e desapareceu nas ondas do mar. Assim terminou aquele que derrotara o Minotauro, não em batalha gloriosa, mas traído pelo medo dos homens. Enquanto isso, longe de Atenas, o arquiteto do labirinto pagava seu preço. Dédalo, o grande inventor, havia ajudado Teseu a escapar. Minos, furioso com a traição, ordenou que ele fosse aprisionado junto ao filho, Ícaro, não numa cela comum, mas em outra prisão, erguida pelas próprias mãos, uma torre de onde ninguém podia sair. Mas Dédalo não era homem de aceitar muros. Com penas de aves e cera derretida, criou asas para si e para o filho. Instruções foram dadas. Não voe alto demais para que o sol não derreta a cera, nem baixo demais para que o mar não pese as penas. Mas Ícaro, embriagado pelo céu, subiu. O sol implacável derreteu a cera. As asas se desfizeram, e o jovem despencou, gritando até desaparecer nas ondas. Seu corpo afundou no mar que hoje leva seu nome, o Mar de Ícaro. Dédalo sozinho voou até a Sicília. Carregava nas costas o peso da liberdade e nos olhos o reflexo de um filho que jamais tocaria o chão novamente. Minos não aceitou a fuga.
O rei de Creta, senhor dos mares e filho de Zeus, iniciou uma perseguição pelo mundo em busca do traidor. Aonde chegava, apresentava um enigma: fazer um fio atravessar uma concha em espiral. Só Dédalo sabia a resposta. E quando, na Sicília, alguém o resolveu, Minos soube que o fugitivo estava ali. Foi até o palácio do rei Cócalo e exigiu a entrega de Dédalo. Cócalo pediu um tempo, ofereceu hospitalidade e convidou Minos para um banho. Enquanto o rei relaxava, as filhas de Cócalo, talvez por gratidão a Dédalo, talvez por medo de perder sua proteção, verteram água fervente sobre Minos, queimando-o vivo dentro da banheira. O maior rei de Creta morreu escaldado, traído por mãos estrangeiras. Nem seus deuses o salvaram, e seus ossos jamais voltaram para casa. Com a morte de Minos, a linhagem real de Creta enfraqueceu. A ilha já não impunha medo aos mares. O labirinto se tornara ruína, o trono vazio. Longe do plano mortal, Ariadne, agora esposa de Dionísio, nunca mais viu a terra natal. Mas se o seu corpo foi deixado para trás, seu destino foi erguido acima das nuvens. O amor de Dionísio não se perdeu nas brumas do tempo. Diferente de tantos deuses que abandonaram suas amantes à decadência e ao lamento, ele cumpriu sua promessa. Elevou Ariadne ao Olimpo, onde os deuses a receberam como igual, talvez não por respeito a ela, mas por temor ao Deus que a amava. Foi o próprio Zeus quem concedeu a Ariadne a imortalidade, tocando sua fronte com o fogo do firmamento. O que fora carne agora era etéreo, o que fora princesa agora era constelação viva. Mas Dionísio queria mais. Queria que o mundo lembrasse da mulher que superou o abandono, da alma que se ergueu mesmo após o naufrágio do amor humano. E então, em um gesto final, o Deus tomou a coroa que Ariadne usara em seu casamento e a lançou aos céus. A joia de ouro incendiou o firmamento e se transformou na constelação Corona Borealis, a coroa do norte. Desde então ela brilha entre as estrelas, visível nas noites claras, lembrando aos homens que há beleza que nasce da perda e que até o abandono pode ser caminho para a divindade. Ariadne subiu aos céus. Dédalo permaneceu em exílio. Nenhuma outra invenção apagou a lembrança pela morte de seu filho Ícaro. Teseu, caído, seria lembrado apenas séculos depois, quando os atenienses, em meio a dificuldades contra os persas, consultaram o oráculo de Delfos e receberam a ordem de recuperar seus ossos. Seus ossos foram trazidos de volta com honras solenes. Onde repousam foi erguido o santuário de Teseion. Assim, mesmo morto, Teseu passou a integrar o espírito e a identidade eterna de Atenas. E o Minotauro? O Minotauro estava morto, mas sua maldição continuava viva, nos heróis quebrados, nos reis assassinados, nas asas que não sustentaram um sonho. Dizem que Minos, após a morte, tornou-se juiz dos mortos no submundo. Dizem que Teseu habita os salões esquecidos da história e que Ícaro ainda cai eternamente do céu. Mas o que poucos percebem é que o verdadeiro labirinto nunca foi de pedra. Ele está dentro de nós. Cada escolha, cada orgulho, cada queda, cada abandono. Todos os reis caem, todos os heróis erram. Mas as histórias, essas continuam voando, mesmo que feitas de penas e cera. Mas lendas te esperam, os portais estão se abrindo. Entre e descubra o que os deuses tentaram esconder.
Nos vemos do outro lado.